Bom dia, camaradas, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João e nós vamos dar continuidade ao curso sobre a arte da guerra de Clausewitz. Lembrando que é um livro que não é atualizado, é um clássico da literatura militar, mas ele exige atualizações, claro, né, à luz das mudanças da técnica e da forma de combate. Então, lembrando também que eu não sou especialista, eu sou um curioso. E com isso eu quero deixar também um convite para vocês lerem uma proposta de teoria unificada do marxismo, uma explicação da crise sistêmica que nós estamos vivendo, o que é essa crise sistêmica, se o capitalismo está para cair ou não. Então, assim, na descrição desse vídeo tem um link gratuito para o livro A Crise Sistêmica, tá? Eu debato até questão militar também, a crise militar nesse livro. E fica o convite para a leitura junto com esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero tratar com vocês, para poder passar para a questão das montanhas, é a questão da tropa de choque, né? Os protestos frequentemente são vítimas da tropa de choque, né? Do exército, das forças militares do Estado. Tá? Se você tem há duas formações clássicas da tropa de choque, né? Que é inspirada no exército romano e tem uma inspiração no Império Romano, né? Na estrutura militar do exército romano. Que a primeira é formar soldados em forma de linha. Então você tem uma linha, soldados estruturados, às vezes fechando uma avenida, fechando uma rua, em forma de linha. Como desarticular essa estrutura em forma de linha? Minha gata está aqui. Como destruir essa forma de linha? A primeira coisa que tem que fazer é concentrar aqueles que estão protestando no centro da linha da tropa de choque. Então, você concentrando no centro, no meio, você dispersa a tropa de choque, tá? Mas aí a tropa de choque criou um método para lidar com isso, né? Que é, em vez de formar uma forma de linha, fazer uma forma de cone, né? Fazer uma forma de cone o exército, em que o meio não é o mais fraco, como na forma de linha, mas é o mais forte. Então você bota, inclusive, assim, o braço no ombro do soldado na frente, né? O soldado bota o braço que forma uma estrutura muito rígida, muito resistente aos impactos de que está protestando, né? Quando se organiza em forma de cone os soldados, tá? Como desarticular essa forma de cone? Aqui tudo é hipotético, tá? Antes que os militares caiam em cima de mim, isso aqui eu estou me inspirando no exército romano. Então, assim, estrutura em forma de cone, você destaca um pequeno grupo de militantes, de gente que está protestando, para rodear o quarteirão ou rodear a avenida, fazer a volta, né? E acertar por trás o cone de soldados da tropa de choque. Então, você atacando de frente com a maioria e um pequeno grupo na retaguarda, né, da tropa de choque, pega ele por trás, você desarticula o grupo militar da tropa de choque com um pequeno grupo, tá? Você tem um grande grupo de frente, certo? De frente que às vezes não tem condição de enfrentar, mas se você destaca um pequeno grupo e dá a volta, você desarticula a tropa de choque. Por que eu estou falando isso? Porque isso leva à questão da montanha. Existe uma tradição na ciência militar que guerrear na montanha de forma defensiva é o grande segredo da ciência militar, sabe? É um tabu. Então, assim, quer ganhar uma guerra, guerreia na montanha, tá? Na montanha, você diminui a margem de manobra do atacante, você diminui a mobilidade, você posiciona seu exército defensivo nas melhores posições para enfrentar o exército invasor. Então, de fato, um pequeno exército ganha muita força quando guerreia na montanha. Ele parece ser muito mais forte porque ele tá na posição defensiva, ou seja, ele está defendendo um território. Então ele se localiza bem, ele coloca armadilhas, dificulta o avanço do exército inimigo, é mais lento o avanço do exército invasor.
Então, a montanha, de fato, dá vantagens ao defensor, a quem está na defensiva. Lembrando que ser defensivo não é ser passivo, necessariamente. Pode ser uma defesa ativa. Mas você tem a vantagem de se preparar. Você não está invadindo, você está sendo invadido. Então, você bota os soldados em locais muito bons para enfrentar o exército inimigo e tudo mais na montanha. Mas isso é um fetiche, tá? Não quer dizer que o exército defensor vai ganhar sempre na guerra da montanha. Aqui eu vou dar 2 exemplos de Clausewitz de como o exército invasor pode vencer o exército defensor, que tem a vantagem do terreno. Por exemplo, o exército defensor coloca na montanha um grupo de militares, um batalhão, uma divisão, um grupo pequeno normalmente, para defender a montanha e evitar a invasão do exército invasor. O que faz o exército invasor para resolver isso? Ele, em vez de enfrentar de frente o exército defensor, ele também tenta ganhar os flancos, os lados do exército defensor. E assim, ganhando os flancos, ele subjuga o exército defensor. Pronto, tá aí, perdeu-se a vantagem da montanha. Ou seja, não é impossível um exército invasor ganhar do exército defensor na montanha, tá? Apesar de ser uma vantagem, não é uma vantagem absoluta para o exército defensor. De forma que o exército invasor pode focar em ganhar os flancos e assim cercar o exército inimigo. Por causa disso, houve uma nova mudança na moda de guerra. Em vez de concentrar os soldados defensores num ponto, o exército defensor passou a fazer uma linha. Lembra a gente falando da linha? Uma grande linha na montanha, grandes linhas de combate na montanha, para cobrir todo o espaço e impedir a invasão dos flancos. Deu certo? Deu certo, tá? Durante um tempo gerou guerras. Mas rapidamente o exército invasor aprendeu que não dava, por causa da estrutura dos defensores, de invadir os flancos. Qual era a solução então? Em vez de tentar entrar pelos flancos, que não dava certo, concentrou o exército invasor no centro e quebrou a linha do exército defensor. Porque você pegava muitos soldados e espalhava eles, né? E espalhando eles, você deixa a linha frágil, tá? A linha de defesa frágil. E com a linha de defesa frágil, se o exército invasor concentra o seu exército e quebra a linha logo no centro, você ganha do exército defensor, tá? Então, tá na defensiva é uma vantagem, Tá na montanha é uma vantagem, mas não é uma vantagem absoluta, tá? Não é uma garantia para todos os casos que vai vencer a guerra. De tal forma que mesmo quando se fechou os flancos, ou seja, fez uma grande linha de soldados na montanha, mesmo assim o exército invasor pode concentrar os seus soldados e quebrar a linha no centro, vamos dizer assim, não necessariamente no centro, mas quebrar a linha num certo ponto e dispersar o exército defensor. Naquele tempo, no tempo do Clausewitz, não existia comunicação a rádio, não existia satélite, então não existia fios de comunicação e tudo mais, telégrafos, né? Então, assim, na montanha era muito difícil a comunicação de uma parte do exército com outra e tudo mais. Então, isso dava mais força ao exército invasor quando se quebrava o flanco, quando se quebrava a linha de defesa do inimigo. Porque essa linha é frágil e você concentra todo o seu exército num ponto e invade, tá? Então é isso, eu queria deixar essas informações aqui, dividir com vocês o que eu tenho aprendido. E, resumindo, a defesa é uma vantagem, mas não é uma vantagem absoluta. Ter a montanha a seu favor como território, como cenário, é uma vantagem, mas também não é uma vantagem absoluta, tá? O invasor pode quebrar sua linha de defesa ou o seu grupo concentrado, seja indo pelos flancos, seja indo por centro, quebrando a linha, tá? Então é isso, até o próximo vídeo e até mais.